Ei, estudante, tudo bem? Beleza? Bem-vindo, bem-vinda. Aqui é o professor Tiago e nesse vídeo eu quero te mostrar um pouco sobre aquilo que a gente fala do segredo para passar no Enem. Você talvez já tenha ouvido falar disso por aí nas redes sociais, na internet, e o fato é que o segredo para passar no Enem não é segredo para ninguém. Todo mundo sabe que para você passar no Enem, para você ter um melhor preparo para essa prova, é preciso que você resolva as questões anteriores das edições anteriores do Enem, certo? E isso não é segredo, todo mundo sabe. A questão desse segredo é que muita gente não sabe como fazer isso, né? Se o segredo para passar no Enem é basicamente você resolver todas as questões que você puder das edições anteriores para com isso treinar para a prova, é importante você entender como se faz isso, certo? A questão não é o que fazer, mas como fazer. E nessa aula eu quero te mostrar como funciona, então, a dinâmica de organização do estudo por resolução de questões para que você consiga se dar bem no Enem. Aqui eu vou te ensinar o que é o CEP, que é o Ciclo de Estudo Preparatório, que vai acontecer em 3 estágios. E esse é o primeiro ponto que você tem que entender, certo? Deixa eu te mostrar aqui no quadro, e eu vou compartilhar com você, tem um monte de coisa. Você vai ver aqui o CEP 1, o CEP 2 e o CEP 3, certo? Que são estágios de preparo, ou seja, estágios de ciclo de estudo preparatório. Então eu queria compartilhar aqui com você o meu quadro para te mostrar alguns detalhes sobre tudo isso que talvez você não tenha visto, não tenha pensado ainda. Então, para começar, deixa eu te explicar aqui uma coisa que é bem importante você entender. Quando a gente fala aqui do CEP, e chama isso aqui de ciclo de estudo preparatório, o ciclo 1 ele envolve um estágio inicial, certo? Então, o CEP 1 é para aquelas pessoas que ainda estão começando a se preparar, que ainda não tiveram ainda uma base legal. O CEP 2 já é para quem tem uma base, e o CEP 3, ou seja, o ciclo de estudo preparatório de terceiro estágio, é para aquelas pessoas que já fizeram tudo, mas que ainda não tiveram ainda aquela assertividade e só precisam acertar alguns detalhes. Então, presta atenção aqui. Quando a gente fala do ciclo de estudo preparatório, a primeira coisa que eu tenho que pensar é o seguinte: o que é esse estudo preparatório? O estudo preparatório é uma coisa que você vai fazer no sentido de se preparar para uma prova. O que muda nesse formato? A gente tem o estudo acadêmico, o estudo de desenvolvimento e o estudo preparatório. Para você que está se preparando para o Enem, para o vestibular ou até para concursos públicos, a premissa sempre é a mesma, a gente fala de estudo preparatório como sendo o quê? Um estudo sempre visando uma prova que passa também por um processo seletivo, ou seja, não basta você ir bem na prova, você tem que ir melhor que os seus concorrentes, porque é um processo seletivo, uma peneira. E o que tem aqui de importante no estudo preparatório? Para esse modelo de trabalho, você tem que se preparar para a prova. Você estuda e se prepara. Não é só estudo, nem é só preparo. Você tem que fazer essas duas coisas. E no estudo preparatório, você está de olho numa prova, então você tem que saber lidar com a prova, com o formato, com as questões, com a dinâmica desse processo avaliativo, certo? Um outro ponto importante do estudo preparatório é que ele tem prazo, Você se prepara até passar. Quando você passa, você inicia um novo estágio de estudo. Se você passa no vestibular, como é o caso do que a gente vai falar aqui, você começa o teu estudo acadêmico, que é outra coisa, Muita gente que passa, por exemplo, em cursos concorridos como medicina, acaba tendo problemas na graduação porque acha que estudar medicina ou um curso de graduação qualquer seria mais ou menos como estudar para o Enem, e não é. O estudo preparatório é de uma forma, o estudo acadêmico e de desenvolvimento é de outra forma. Depois, claro, que você chega na universidade e você passa em curso concorrido e de repente você lá na frente, depois de formado, quer passar num concurso, aí você volta para o estudo preparatório. Do contrário, se você quer apenas desenvolver suas habilidades profissionais, aí você vai fazer o estudo de desenvolvimento. Então, cada coisa tem o seu perfil. E o que eu vou te mostrar aqui hoje é o estudo preparatório. Então, esse modelo de estudo preparatório visando uma prova dentro de um esquema de processo seletivo, ele envolve aqui para a gente o seguinte: você não vai simplesmente fazer questões do Enem de qualquer jeito. Tem hora para fazer, tem sequência para fazer, tem abordagens que você tem que considerar aqui. E a primeira coisa é a seguinte: vamos falar aqui do primeiro estágio desse processo. O ciclo de estudo preparatório de primeiro estágio é aquele em que você precisa ainda de uma base teórica, ou seja, entenda que para conseguir fazer uma questão e para aproveitar uma questão e para tirar dali alguma aprendizagem, você precisa de um repertório.
né? Você não vai simplesmente sair fazendo questões de qualquer jeito sem ter uma base. Você não pode ir para a prática sem ter alguma teoria, certo? Você pode até talvez acertar a questão, mas a lógica aqui não é só acerto e erro, é aproveitamento das questões. Então, quando você estuda para o Enem utilizando questões, você tem que aprender a aproveitar essas questões. Então, vamos lá. Essa base teórica aqui, o que ela é? Ela é toda aquela base que você vai criar com aulas, com leitura de livros e apostilas, com construção de resumos. Ou seja, é o basicão de quem está indo para o cursinho, de quem está lá na terceira série do ensino médio, por exemplo. Beleza? Então, aqui você vai criar toda uma base de repertório teórico que você vai ter para daí sim dar conta de resolver as questões ou de aproveitar o estudo por resolução. Então, primeiro você tem que ter alguma teoria para entender o que está acontecendo na prática, certo? Então, o teu ciclo de estudo preparatório vai envolver isso. E isso quer dizer o quê? Aulas todos os dias, um curso online, um curso presencial. Alguma coisa você vai ter que ter dentro de um cronograma de aulas. Então, você vai ter que ter aula de biologia, matemática, geografia, você vai ter que fazer redação, corrigir redação, essa coisa toda. Então, aqui é um contexto ainda bem de curso preparatório, né, onde você vai para um cursinho, por exemplo, ou terminando o ensino médio. E aí o que acontece? Aula dada é aula estudada, então vamos para o item 2. Se você tem aula todos os dias e você faz a leitura, se você faz o seu estudo, né, usando uma sequência de estudo, se você monta resumos utilizando técnicas, tudo isso, a segunda coisa que você vai fazer aqui é o que a gente vai chamar de estudo de consolidação. E aí repara só que eu botei aqui para você essa palavrinha repertório, certo? Por que eu botei isso aqui? Porque com esse repertório você está construindo a sua base de conhecimentos, certo? Então você tem aqui uma construção constante de conhecimentos. E esse estudo de consolidação, o que é? Ele é aquele estudo que você faz depois das aulas. Então, se você vai para a aula de manhã, você faz o seu estudo de consolidação à tarde, por exemplo. E aí a gente já começa a falar de questões de Enem. Repara só. Quando você vai estudar, né, o que você vai fazer? Você vai de novo trabalhar a teoria, certo? Então você vai pegar a tua aula que você teve de manhã e você vai estudar ela através de livros, apostilas, vai construir resumo e etc. Dentro desse seu horário de estudo, digamos que você vai estudar por 1 hora o conteúdo de biologia. Você vai pegar um pedaço desse teu tempo de estudo para resolver exercícios, certo? Então aqui você vai resolver exercícios e aí, olha só, você já pode, claro, né, utilizar questões do Enem para alinhar o seu estudo. Então, se você acabou de ter uma aula sobre ciclos biogeoquímicos, por exemplo, e aí você aprendeu um pouquinho lá sobre o ciclo da água, do carbono e nitrogênio, o que você vai fazer? Você já vai pegar umas questões de Enem sobre isso, né, sobre esse assunto, para fazer e alinhar a sua teoria para verificar se você realmente aprendeu, se você entendeu. E até também para você, claro, já olhar para essas questões dentro do contexto do Enem. Só que aqui, repara, você está fazendo o que mesmo? É repertório ainda. Então aqui a gente está falando ainda de construção de conhecimento, não é de preparo. Então aqui você pode utilizar ainda também questões da FATEC, questões da FUVEST e de outras bancas que vão te ajudar a dominar o conteúdo, não a prova do Enem. Então, para cá, a gente não está olhando ainda especificamente para o Enem, a gente está olhando para o conteúdo, porque lembra? Você está no estágio 1, você está ainda construindo, né, todo o seu repertório. Então, aqui, o ponto-chave é você trabalhar o conteúdo. Esse aqui é o teu objetivo. A gente ainda não está falando necessariamente de um estudo preparatório, certo? E aí uma dica, né? Se você vai resolver questões agora no seu momento de estudo, que é o seu estudo de consolidação, você vai fazer o quê? Você vai pegar questões que sejam mais rápidas, mais simples, aquelas mais curtinhas, para você ganhar tempo também e ser um pouquinho mais objetivo. Aquelas questões mais enroladas, maiores, mais elaboradas, você vai deixar para outro momento, tá bom? Lembra, o objetivo aqui, por enquanto, é construir uma base. E aí, o que eu vou fazer com essas questões? Eu vou fazer o que a gente vai chamar aqui, ó, de ATP. O que é esse esquema que está aqui destacado como ATP? ATP significa ajuste teórico por prática. O que é isso, né? O ATP é o que você vai fazer na hora de resolver os seus exercícios para melhorar a sua teoria. Ou seja, você acabou de estudar ciclos biogeoquímicos. O
que você vai fazer agora? Resolver questões sobre esse assunto, beleza? E aí, o que vai acontecer? Na resolução de questões, você vai ter dúvidas, você vai ter, de repente, um erro ou outro que você vai cometer, você vai perceber algumas lacunas, algumas falhas no seu estudo, você vai perceber que, de repente, a aula que você teve não abordou tudo. Então, a partir dos exercícios, você volta para a teoria e melhora ela. Ou seja, você vai resolver questões com o seu caderno aberto, com o seu resumo na sua frente. Na medida que você vai percebendo lacunas e problemas, você volta para o seu resumo e melhora ele. Ou seja, você vai fazer um ajuste da teoria a partir da prática. ATP, ajuste teórico de prática. Tá bom? Então, feito isso no seu estudo de consolidação, você já começou a olhar para uma ou outra questão do Enem. Lembra que aqui o objetivo é alinhar algumas coisas, não é ainda se preparar. Aí vamos lá. Na sequência, o que a gente tem aqui? Ó? Você foi para a aula e a gente sabe, aula dada é aula estudada. Agora tem outra regra, né, do estudo preparatório. Aula estudada é aula revisada. Sem revisão, não tem aprovação, tá bom? Guarda isso. E aí o que é a revisão de fixação? A revisão de fixação é uma revisão que você pode fazer no dia seguinte. Então, se você teve aula terça-feira de manhã sobre ciclos biogeoquímicos, você vai estudar na terça-feira de tarde ciclos biogeoquímicos. Qual é a consequência disso? Na quarta-feira, provavelmente à noite, você vai fazer o que a gente vai chamar de revisão de fixação, certo? Nessa revisão, repara, ela ainda é de repertório, ela ainda tem o papel de fazer o quê? Ainda tem o papel de fazer a sua construção de conhecimentos, tá? Mas aqui, claro, a gente já pode olhar para o Enem. Então, o que vai acontecer? Você vai fazer uma releitura do seu material, certo? Do que aqui nesse caso, do resumo que você fez ontem, certo? Então, se você teve aula sobre ciclos biogeoquímicos, você montou um resumo sobre ciclos biogeoquímicos, e aí você fez esse resumo. Amanhã, no outro dia, quando você fizer a sua revisão de fixação, você faz uma releitura rápida desse resumo. Você não tem que estudar tudo de novo e voltar lá para o livro. Então, você vai fazer uma breve releitura do seu resumo para lembrar, para ativar a sua memória, e daí, com isso, você vai lá e faz o quê? Exercícios. E aí, preferencialmente, claro, você vai resolver primeiro exercícios do Enem, e nesse caso já podem ser aqueles exercícios maiores, mais elaborados, mais complexos, porque agora você já tem uma base para aproveitar esse exercício. Se você pega um exercício muito complicadão no começo, é provável que você nem consiga aproveitar, né? Você não consegue nem entender e tirar dali alguma coisa. Então, quanto mais maduro você tiver com relação a esse conteúdo, melhor será seu aproveitamento, tá bom? Então, você vai fazer ainda questões de Enem, mas, de repente, você não tem tantas questões assim do Enem para fazer, né? Se você pega algum conteúdo que não tem ali uma frequência tão grande na prova, você não vai ter muito o que fazer aqui. E aí, claro que nesse caso, você pode pegar outras bancas, tá? Quais outras bancas? Você pode usar as provas da FATEC, que são bem próximas do Enem. Você pode usar de novo as provas da FUVEST. Você pode usar as provas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Todas elas são bancas que te ajudam a pegar o conteúdo meio que naquele modelinho do Enem, tá bom? Então, você fez essa revisão de fixação e aqui, de novo, você teve contato com questões de Enem. Agora, vamos seguindo. Depois da revisão de fixação, que você sempre faz no dia seguinte ao seu estudo, a gente vai para a revisão de manutenção. A revisão de manutenção, ela já é o quê? Já é uma revisão um pouco maior, né? Ela já envolve uma revisão da semana. Então, isso aqui, ó, a revisão de manutenção, é uma coisa que você faz o acumulado da semana. Então, se você teve aula e estudou de segunda até sexta-feira, ali no sábado ou no domingo, preferencialmente no sábado, você vai fazer o quê? Você vai pegar todos os conteúdos importantes que você viu naquela semana e vai dar mais uma chance para eles, vai fazer mais uma revisão. E agora ao detalhe, certo? Aqui a gente já começa a pensar em estudo preparatório, ou seja, aqui eu já fui para a aula, eu já estudei, já fiz uma revisão. Então, o que eu já tenho aqui? Aqui, com certeza, eu já tenho uma base para aquele conteúdo. E aí, o que eu vou fazer agora na minha manutenção? Eu vou pegar todos os resumos que eu fiz na semana e vou, de novo, fazer uma rápida releitura, se eu achar que é necessário, tá? Aqui você pode botar um asterisco. Se for um conteúdo mais simples, nem perde tempo com isso, tá? Se for uma coisa assim, mais óbvia, que você sabe que é só mais do mesmo, que se você ler, você vai estar basicamente, né, perdendo tempo, então não precisa ler não. Agora, se for um conteúdo um pouquinho mais complexo ou de muita importância, que é importante você fixar bem, aí você faz a releitura. E agora é o seguinte,
você tem os exercícios para fazer nessa revisão. E aí, obviamente, é preferencial que você use questões de Enem. Só que o que aconteceu? Você já usou as questões de Enem sobre esse conteúdo na hora de estudar. Você já fez revisão de fixação. E dependendo do conteúdo, às vezes você vai chegar aqui e não vai ter muito o que fazer. Se tiver uma questão, 2 ou 3 para fazer, beleza, vai lá e faz. E sempre lembra de fazer o ATP. Tá? Toda vez que você fizer um exercício, você vai fazer como consequência para ele um ajuste teórico de prática a partir dos seus erros, dúvidas e lacunas de aprendizagem. Tá bom? Agora, digamos que você tem lá poucas questões de Enem para fazer e você acabou esgotando tudo. Aqui entra em consideração o seguinte, o que a gente vai chamar de PRD. PRD, né, é uma coisa muito comum também dos cursinhos, já faz parte também do universo dos concursos públicos há muito tempo, né, acho que todo mundo já ouviu falar disso aqui. PRD é uma relação que fala de peso, recorrência e dificuldade dos conteúdos, certo? Então, se você tem um conteúdo que é de uma matéria peso, né? Digamos que você quer fazer medicina e biologia faz parte de ciências da natureza, que é um peso para você. Digamos que você está estudando um conteúdo que é super recorrente, né? Como ciclos biogeoquímicos. Então, ele vai aparecer com bastante frequência. E lá nos ciclos biogeoquímicos você acha que é difícil. Então, esse é um assunto de alta PRD. Beleza, você vai ter questões para fazer, você vai conseguir desenvolver bem. Agora, se você pega um conteúdo, né, como algumas áreas da zoologia lá em biologia, que quase não tem questão, é provável que você chegue aqui nessa revisão de manutenção e nem tenha questão para fazer. Nesse caso, o que significa isso? Que a PRD desse conteúdo é baixa. E aí fica uma dúvida, fica uma questão, fica uma reflexão. Será que vale a pena estudar de novo esse conteúdo? Vale a pena fazer manutenção e insistir nesse conteúdo? Talvez não. Por quê? Porque se você só tem 2 ou 3 questões de um assunto, né, com baixa recorrência, talvez ali não seja um assunto que vale a pena você gastar sua energia. Tá bom? Então aqui começa o estudo preparatório. O que é o estudo preparatório também? É você estudar mais o que cai mais. É você estudar menos o que cai menos. Né? Você vai começar a filtrar o seu conteúdo. Um erro clássico de muita gente que faz estudo preparatório é achar que tem que estudar tudo do mesmo jeito. E não é. Você vai estudar, dentro de uma disciplina como biologia, alguns conteúdos com muito mais cuidado e intensidade. Outros conteúdos você pode até praticamente ignorar, que não vão te fazer falta. Tá bom? Então, quando você chegar no sábado, na sua revisão de manutenção, você tem que pensar nisso. Vale a pena eu insistir nisso? Tem questão ainda para resolver isso? Se não tiver questão, é porque não tem recorrência. Se não tem recorrência, talvez você não precise estudar esse assunto, tá? Basta uma rápida releitura só para lembrar e já tá bom, ok? Aí, seguimos adiante, temos aqui a revisão global. Essa revisão global, o que ela é? É uma revisão, como diz o nome, global, onde você vai ver o conteúdo dessa semana, da semana passada, do mês passado. Então, é uma revisão cumulativa de mês, né, que você pode fazer todos os domingos. Então, todo domingo você vai fazer o quê? Você vai pegar tudo que você estudou nas últimas semanas e meses e dar uma releitura naquilo, caso aquilo tenha alta PRD. Então, aqui o que eu tenho? Eu já tenho de novo um mecanismo de estudo preparatório, porque aqui eu já tenho de novo uma base, certo? Aqui nessa revisão global, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma prova de Enem de verdade, certo? E vou sair lá fazendo questões aleatoriamente, mas apenas daquelas questões, daqueles conteúdos que eu já estudei, tá? Você não vai fazer questão de Enem aqui nesse caso, de coisas que você ainda não viu, porque senão você vai estar antecipando o conteúdo e perdendo tempo, tá? Então, nesse caso, você só vai resolver questões, né, de natureza, de humanas, de qualquer coisa que você tiver com o Enem aberto, você só vai resolver questões daquilo que você já estudou por enquanto, tá bom? E aí, nesse caso, por isso que a gente fala que os exercícios de Enem aqui, eles são cíclicos e aleatórios para esgotar. Então, você vai pegar o quê? Você vai pegar, por exemplo, a prova de 2019 do Enem e vai resolver todas as questões que você já estudou. Ou seja, das 90 questões da prova do dia 1 e das 90 questões da prova do dia 2, você vai fazer aquelas que você puder, baseado no que você já estudou, certo? E aí você vai fazendo ela. Vai chegar uma hora que você vai ter que pegar a prova de 2018, as provas de 2017 e assim por diante. Até que depois de fazer alguns ciclos, você vai acabar esgotando de repente todas as questões de 2018, talvez a maioria de 2019 e assim por diante. E aí nesse caso, o que você vai fazer? Você vai de novo considerar o quê? Né? A questão da recorrência. Se não tem mais questão sobre aquele conteúdo, é porque ele já esgotou, talvez porque ele não tenha assim tanta recorrência, tá bom?
Então aqui você vai fazer o quê? Questões das provas de verdade, você vai pegar a prova mesmo de verdade e você vai estudar tudo de uma vez, certo? Você vai fazer todos os conteúdos que você já estudou, de todas as disciplinas que você já estudou, durante mais ou menos 2, 3, 4 horas, todos os domingos, até aos pouquinhos você ir esgotando todas as questões de todas as edições do Enem, certo? Mas lembrando, somente das questões de conteúdo que você já estudou. E aí, enquanto você vai fazendo isso, é muito importante também para o seu preparo que você tenha o simulado. Repara que até agora você está resolvendo questões de Enem, certo? Mas você está resolvendo questões de Enem para quê? Para se preparar, para estudar, para criar uma base, né? Então você pode demorar nelas. Por enquanto, você não tem a obrigação de fazer isso rápido, tá? Agora no simulado não. O simulado simula a realidade. Então no simulado, que é também uma ferramenta de estudo preparatório, você tem que usar ele para fazer o alinhamento dos seus estudos e do seu rendimento, né? Aqui a gente já está falando agora de performance de resultados como consequência da sua performance de estudos. Então, nesse caso, o simulado vai trazer o que para você? Provavelmente questões originais, certo? Então, são questões que a gente diz que não são oficiais, mas que provavelmente foram feitas, né, por uma equipe de especialistas, imitando, né, e mimetizando ali o que seria o Enem. E é importante porque, às vezes, você já viu tantas vezes as questões do Enem, né, que elas ficam meio repetitivas, então vale a pena você ter aqui também questões originais para você treinar. E você vai fazer o quê? Aqui, no simulado, além de resolver as questões para verificar e diagnosticar como é que está o seu índice de acerto e erro, a gente também vai trabalhar aqui as suas métricas, né, ou seja, toda aquela parte que você consegue quantificar em termos de metas, no que fala de tempo e rendimento. Então a ideia é, como é que está aqui a tua velocidade de resolução? Você está resolvendo as questões no tempo certo, né? Ali por volta de 3 minutos, que é o máximo que você pode gastar numa questão de Enem, e seu rendimento, né? Para cada área, onde você tem 45 questões, você está acertando quantas? E as que você errou por quê? Né? Lembra que depois que você fizer um simulado e verificar erros e acertos, aquilo que você errou, você tem que fazer o que mesmo? Você tem que fazer um ATP, um ajuste teórico de prática. Você vai pegar de novo seu caderno, você vai pegar de novo seus livros, seus resumos e baseado nos erros, você vai lá e melhora. Lembra de sempre utilizar o seu erro para melhorar e subir o seu nível, tá? Lembra que o seu último erro é o seu melhor professor, tá bom? Então, se você fizer tudo isso aqui, ó, o que está acontecendo? Você está usando questões do Enem para estudar. Olha que legal. Só que você não está simplesmente fazendo questões, você está organizando, distribuindo e sistematizando a sua resolução de questões. Beleza? Vamos agora, baseado nisso, dar uma olhada no que seria o CEP 2. Ou seja, depois que você passa por tudo isso e cria essa base, o que acontece? Né? Você vai, faz o Enem e passa. Beleza, sucesso. Agora, pode acontecer de você talvez não ter feito um trabalho tão bom, de não ter uma base ainda tão boa. Nesse caso, com essa base, você vai agora iniciar o CEP de estágio 2, que é o ciclo de estudo preparatório 2, para o caso do primeiro não ter dado certo. Ok? Isso aqui, né, lembra que o CEP 1, ele representa o quê? Uma primeira rodada, né, desse ciclo de estudo preparatório, onde você vê todos os conteúdos do edital pela primeira vez com essa visão, com essa profundidade. E isso, claro, né, vai ser muito fácil e muito rápido para quem teve uma boa escola, para quem fez estudo preparatório desde cedo, e talvez seja mais difícil para quem, né, veio de um processo preparatório um pouco defasado. Tá? Eu sou professor de biologia há 11 anos e eu tenho alunos e alunas que passaram, por exemplo, em medicina na federal, direto do terceirão, sem tantas dificuldades. Por quê? Porque eles já vieram de uma escola, né, que por acaso é onde eu sou professor, que já faz todo um estudo preparatório com eles desde lá do ensino fundamental. Então eles já sabem o que fazer desde cedo. Se não foi o seu caso, se de repente você teve dificuldades, né, para criar esse primeiro momento, né, a partir da escola, aí você vai entrar agora no ciclo de estudo preparatório de segundo estágio. Você já tem uma base. Você só tem que agora melhorar essa base, tá bom? Então, a gente se vê na próxima aula para falar do ciclo de estudo preparatório de estágio 2.